Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa placa-mãe aqui, que é uma B550M da BioStar. Na verdade, ela é a B550MXC, se eu não me engano. Foi comprada na Terabyte, ela custou aí incríveis R$500 e ela tem um custo que é maravilhoso, mas o que a gente precisa saber é se realmente os benefícios que ela entrega são tão bons quanto o preço que ela custa, né? Então hoje eu queria dar uma analisada nela aqui com vocês, pra gente trocar uma ideia mesmo, né? Falar sobre algumas coisas dessa placa e deixar um relato aí na internet, né, sobre essa placa-mãe, porque antes de eu comprar ela, essa placa-mãe aqui foi a que a gente montou esse PC aqui pro meu amigo. Antes de eu comprar ela pra ele, eu pesquisei bastante na internet, só que eu não consegui achar muita coisa sobre ela, e o que mais eu achava mesmo era só na loja mesmo que eu comprei, então não tinha como ter muito uma noção do que eu estava comprando. Bom, como vocês podem perceber, né, ela é uma placa-mãe que é para a plataforma AM4, né, uma placa-mãe que utiliza memórias DDR4 para os processadores Ryzen. Então essa placa-mãe aqui, a BIOS que ela possui, né, ela vai ali da geração 3000 dos Ryzen até a geração 5000. Então você pode estar usando aí desde um Ryzen 3 3100 até um Ryzen 7 5700, um Ryzen 9 5900, por exemplo. Então você tem toda essa gama de processadores aí para estar utilizando ela. Aqui o sistema de VRMs dela, como a gente pode ver, é um sistema que possui bastante fases, né? Então isso aí é uma coisa bem interessante. Para colocar um processador que puxa mais energia, você precisa de um sistema de fases no VRM que seja decente, né? E esse aqui ele ainda conta com um dissipador, né? É um dissipador até que bem pequeno, mas já tem um dissipador para estar ajudando aí a dissipar o calor que é gerado aqui pela energia que passa, né, nos VRMs. Então a gente tem essa vantagem aí, que isso aqui eu achei até que bem interessante. Não é um VRM tão parrudo que nem o da minha B550, que é um VRM um pouco mais grande, mas também tem uma partezinha dele que é de plástico, mas ele de qualquer forma é maior que o dessa daqui. Só que o dessa aqui a gente vai fazer um testezinho ali mais pro final do vídeo, e aí a gente vai ver o que a gente vai ter de temperaturas com esse VRM aqui. Essa placa-mãe que ela foi comprada para estar sendo utilizada com um Ryzen 5 5500, então para esse processador eu tenho certeza que ela vai aguentar tranquilamente. Eu que ela vai aguentar até um Ryzen 7 5700, aí eu acho que passando para um Ryzen 9 5900, por exemplo, já vai ficar um pouquinho mais puxado para ela, mas ela vai conseguir levar assim tranquilamente, eu acho, né? Não tenho certeza, até porque eu não tenho um Ryzen 9 para estar testando aqui, mas creio que ela consegue levar sim. Bom, passando aqui para os canais de memória da placa-mãe, né? Vocês podem ver que ela possui dois canais aqui. Essa placa-mãe ela suporta até 128 GB de memória RAM, com as memórias ali com a frequência de no máximo 4533 MHz em overclock, né? Então você consegue estar atingindo essa frequência aí nas memórias RAM nessa placa-mãe. Então ela vai suportar aí desde 1866 MHz DDR4 até 4533, que é uma frequência aí bem alta, né? Eu acho que poucas memórias atualmente alcançam essa frequência em overclock. E se você vai comprar essa placa-mãe, cara, provavelmente é porque você tá querendo um PC mais custo-benefício, então você vai utilizar ali memórias de 3200 ou no máximo 3600 MHz. Então, 3200 MHz ela vai ficar, cara, show de bola, vai funcionar tranquilamente. Um ponto positivo dessa placa-mãe aqui que eu percebi é que ela possui também duas entradas M.2, né, para NVMe, para SSD NVMe, né? Então você consegue estar utilizando aqui dois SSDs NVMe e descartando, né, os cabos à toa que tem nos SSD SATA, né, e nos HD SATA. Essa entrada NVMe aqui da parte de cima, ela é 4.0, né, então você vai obter uma velocidade maior aí, né, se você tiver um SSD que seja 4.0 também, você vai conseguir alcançar velocidades maiores. E essa daqui de baixo, ela é 3.0, né, então ela vai ser um pouquinho mais lenta do que a de cima, só que ainda assim, cara, um SSD NVMe, mesmo que seja 3.0, já é muito mais rápido do que um SSD SATA, por exemplo, e, cara, infinitas vezes mais rápido do que um HD, né, eu não preciso nem falar. Já que a gente tá falando aqui de HD e de SSD SATA, a gente tem aqui 4 entradas SATA para SSD ou HD, e aqui também a gente tem 4, então você possui aí 8 entradas SATA, você pode estar conectando aí até 8 HDs ou 8 SSDs, não sei por que você iria conectar tantos HDs e SSDs assim, mas ela tem essa disponibilidade e você consegue estar fazendo isso. Como eu disse para vocês, essa aqui é uma B550, né, então ela possui o chipset B550, que é um chipset para placa-mãe que é desbloqueado para overclock, né, então assim, se você precisar de fazer um overclock para obter um desempenho maior aí no seu Ryzen, você vai conseguir fazer isso tranquilamente nessa placa-mãe, porque ela dá essa disponibilidade, né, ela tem bastante opções ali para fazer overclock, então você consegue estar subindo aí a frequência, por exemplo, de um Ryzen 5 5500, ou de um Ryzen 5 5600, ou de um Ryzen 3 3300, por exemplo, se você for utilizar. Então isso aí é um ponto bem positivo também dessas placas-mãe B550, né, que são coisas que por exemplo, a A520 ou a A320 não te dá disponibilidade para fazer,
que é o overclock, né? Logo aqui do lado a gente já consegue ver também que ela tem 4 PCI Express, né? Esse daqui sendo o PCI Express principal, que trabalha em 16 linhas, né? Que é um PCI Express para você estar utilizando a sua placa de vídeo aí. E aqui embaixo a gente tem mais 3 PCI Express extras que trabalham em somente uma linha, né? Então são 3 PCI Express X1. Então você consegue estar conectando placa de vídeo aqui também, só que, cara, você vai ter um gargalo absurdo aí utilizando nessas entradas aqui. Então eu não recomendo mesmo, em toda placa-mãe que você for utilizar, mesmo que ela tenha 2 entradas PCI Express, sempre utilize na primeira, porque a primeira ela sempre vai trabalhar em X16, enquanto as outras demais vão trabalhar ou em X8 ou em X4 ou, como é o caso dessas aqui, em X1. Então, mesmo sendo X8, você perde desempenho da sua placa de vídeo utilizando no PCI Express que não é X16. Então não recomendo mesmo estar utilizando placa de vídeo nesses PCI Express aqui, sempre utilize no PCI Express principal. Mas uma coisa que essa placa-mãe aqui me chamou bastante atenção quando eu fui comprar ela, é que ela tem a disponibilidade para você estar colocando uma antena Wi-Fi. Inclusive, junto com a placa-mãe, vem já um adaptadorzinho para você estar colocando na parte de trás do espelho com uma placa de rede do Wi-Fi. Infelizmente ela não vem a placa Wi-Fi, né? Mas você consegue comprar essa plaquinha aí por, cara, eu acho que uns 120, 100 reais você consegue achar umas aí boas até. Então isso aí é um ponto bem positivo, você consegue estar utilizando o Wi-Fi nessa placa-mãe aqui. Ela não tem Wi-Fi nativo nela, né? Mas ela tem esse conector aqui para você estar fazendo essa adição aí de uma feature que é até que bastante útil, né? Então, se por exemplo seu Wi-Fi é na sua sala e você tem o PC no quarto e não quer passar um cabo da sala pro quarto, você consegue estar utilizando aí com uma anteninha Wi-Fi. Você só conectar aqui a plaquinha Wi-Fi e tá utilizando aí normal. Tudo bem que você vai perder um pouco de velocidade aí, né? Vai ficar com um ping um pouco mais alto nos jogos, mas você consegue utilizar, então isso aí que importa. Bom, falando aqui das conexões para fãs, né? Ela possui 2 aqui na parte de baixo que são o Sysfan 1 e o Sysfan 2, e aqui na parte de cima ela possui o CPU Fan, né? Que é para você estar conectando o cooler do processador. Então ela tem essas 3 conexões aí para você estar utilizando. Tem o cabo 24 pinos, né? Como vocês podem ver, a entrada USB 3.0 para você conectar a frontal, e tem aqui a entrada de 8 pinos para a alimentação da placa-mãe. Dando agora uma olhadinha aqui na parte de trás dela, né? Vocês podem ver que ela tem aqui 5 saídas USB, uma saída RJ34, né, se eu não me engano, que é para cabo de internet, uma saída HDMI e uma saída USB tipo C. Isso aqui é bem interessante. Na minha B550 Aorus Elite não tem essa saída USB-C. Eu queria que tivesse, porque algumas coisas ficam mais fáceis mesmo, né, com a saída USB-C, mas a minha não tem. Essa daqui tem um ponto bem positivo, que ela possui essa saídinha USB-C, e já é um ponto positivo nessa placa-mãe, né, de qualquer forma. Aqui em cima a gente tem 2 USBs 2.0 e uma saída PS2, se eu não me engano, que é para mouse ou teclado, né. Então, aquela saída bem antiga, que até hoje existe em algumas placas-mãe. Essas saídas aqui, não sei se eu falei pra vocês, se eu não me engano, são as 4 3.2. Então, você consegue estar atingindo uma velocidade maior do que nas 2.0 nessas outras 4 aqui. Então, cara, eu acho que não tem muito mais o que adicionar para essa placa-mãe. Vocês podem ver que ela é uma placa-mãe bem interessante, ela é bonita até, não é uma placa-mãe feia. Eu recomendo essa placa-mãe aqui, eu já fiz uns testes nela, então ela conseguiu levar tranquilamente o processador, né, o 5500. Eu acho que se você tem até um Ryzen 7 5700, vale a pena comprar essa placa-mãe. Agora, já se você pensa em utilizar essa placa-mãe com um Ryzen 9 5900 ou um Ryzen 9 3900, não sei se é tão viável, né, não sei se vale tanta a pena, mas você pode estar tentando, né, então quem sou eu para falar que você não pode fazer isso? Então, cara, eu acho que por essa placa-mãe aí foi isso. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, deixa um like, se inscreve no canal, que isso aí vai estar me ajudando bastante, me motivando muito a continuar. É isso, muito obrigado para quem assistiu, até a próxima e tchau, tchau.